Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Nosso convidado de hoje é natural de Imbé de Minas, saiu de casa com apenas 13 anos para estudar e aos poucos foi ingressando na vida religiosa, se tornando um reconhecido sacerdote. É também escritor e está lançando a sua segunda publicação. Possui vasto currículo, tendo sido vigário de diversas paróquias da diocese, dentre elas a da Catedral de São João Batista em Caratinga. Também é diretor espiritual e professor de liturgia do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário, nas cidades de Caratinga e Ubaporanga. Ficou curioso para saber quem é? O intervalo é rápido e na volta eu te conto, já já. Começo de conversa de volta, hoje recebendo mais uma vez um convidado muito especial. Ele é professor de liturgia no Seminário Diocesano Nossa Senhora do Rosário em Caratinga e São José em Ubaporanga. Possui passagens por diversas paróquias e ainda é escritor e palestrante. O padre Ademilson Tadeu Querino, pós-graduado em Cultura e Meios de Comunicação e em Liturgia, Ciências e Cultura, e mestrando em Teologia pela PUC São Paulo, é o nosso convidado. Padre Ademilson Tadeu Querino, muito obrigado por recebê-lo aqui nos estúdios da UNEC TV. É uma grande alegria tê-lo aqui. Alegria toda minha poder estar aqui nesse bate-papo gostoso, podendo partilhar um pouco da minha história, da minha carreira, tanto no ministério quanto também na vida acadêmica. Muito bem, eu estou vendo que o senhor trouxe um livro aqui, A Palavra de Deus na Liturgia. Esse é o livro que o senhor está lançando agora? Sim, esse é a segunda obra que a gente está lançando agora em 2016, fresquinha, pela editora Partilha de Uberlândia. Muito bem, muito bacana. Proclamação, Escuta e Vivência. Isso. É uma obra que tem tido assim, uma saída enorme em São Paulo, por exemplo. Os professores lá da universidade, a gente conversa, já tem assim, alguma dica para a nova edição muito e já está para sair o ano que vem. Eu quero falar mais um pouco sobre a sua obra. Eu sei que o senhor tem uma outra obra lançada dentro da linha do mestrado que o senhor vem fazendo lá na PUC, né? Mas eu queria um pouco falar sobre o cidadão, o cidadão Ademilson, né? Que beleza. Que o pessoal fala Admilson, Edmilson, Denilson, né? Adilson, sabe que o senhor é cheio de apelidos aí, né? Justamente. O senhor é filho de Caratinga? De Imbé. De Imbé. Nasci em Imbé de Minas. Que pertencia a Caratinga. Pertencia a Caratinga na época. E nasci em casa mesmo. Ah, é? Na época, nós somos 6 irmãos. 6. E só uma nasceu no hospital aqui em Caratinga. Mas todos nascemos em casa, numa comunidade rural, Córrego dos Amaros, cabeceira de Imbé de Minas. Lá viviam os primeiros anos da minha infância. Muito bem. E seus pais são vivos ainda? Sim, meu pai está com 62 anos. Novo ainda? Minha mãe com 60 anos. O senhor também é muito novo. Pois é, eu sou o mais velho. O primeiro. Meu pai casou com 18 anos, minha mãe com 16, e aos 17 anos, minha mãe tinha 17 anos, eu nasci. E o pai não brincou em serviço, não. Não foi? Não tinha televisão? Não tinha televisão, todo ano nascia um. Foram 6 filhos? 6 filhos. Vida difícil, como é que foi lá? Olha, não foi fácil. São lavradores? São lavradores, têm uma pequena propriedade. E na época, minha mãe nunca foi assim de uma saúde muito boa e com muitos filhos. Então, meu pai tinha que trabalhar dobrado e, ao mesmo tempo, nós fomos crescendo e aí, desde pequeno, também fomos ajudar na lavoura. Plantar café, plantar arroz, feijão, virar barro. O senhor colocou a mão na terra, então? Na terra e trabalhar na lavoura, tudo aquilo que era para fazer, a gente fazia, né? Antes de ir para a escola, tinha que levar... A gente tinha uma criação de cabritos, amarrar no pasto o cavalo, para depois sair para a escola, voltar. A gente almoçava e depois ia para a roça ajudar meu pai. Né? Muito bem. É uma história muito bonita, eu tenho curiosidade. Como é que o menino lá
um pequeno lavrador numa roça de Imbé de Minas, né? Porque não é nem da cidade de Imbé. Não. Chega na PUC de São Paulo para fazer um mestrado numa área tão importante, né? E como professor de liturgia do seminário. Como é que foi essa trajetória? Rapaz, eu olho para minha história como um filme. Primeiro, porque eu nunca imaginava estar onde eu estou hoje, fazendo um mestrado numa Pontifícia Universidade Católica, como a PUC de São Paulo. Para você ter uma ideia, lá de casa até hoje, a cidade de Imbé, são 10 quilômetros. E eu ia à missa uma vez por mês com minha tia a pé. A gente ia a pé e voltava, então era 20 quilômetros a pé. A missa na cidade. A missa da cidade, em Imbé. E na época, quem era padre lá era padre Luiz Ernesto. Ele celebrou em latim até 1986. Então a gente assistia à missa. O concílio já tinha mudado isso tudo e o padre continuou lá com a missa em latim. Porque o Dom Correia, que foi um bispo conciliar, ele disse assim, os padres mais idosos, nós não vamos insistir para que eles passem a celebrar no rito de Paulo VI. A gente tem que fazer um parênteses aqui rapidinho sobre a importância do Dom Correia e como que ele era um homem atualizado para o tempo dele, né? Justo. Você vê bem, naquela época, a igreja praticamente determinando que o latim saísse das igrejas, o padre e o Dom Correia teve essa sensibilidade para enxergar o padre com mais dificuldade de alterar isso. E os padres mais novos, ele dizia, agora com vocês é diferente. Vocês já têm condição de celebrar no novo rito, mas os outros nós vamos deixar como eles quiserem, né? Até porque era um período de mudança e para o padre que foi formado antes do concílio, teve toda a formação, seria mais complicado. Então, se me perguntassem, alguém te motivou? O que me motivou foi mais o imaginário, vendo o padre Luiz celebrando num rito em latim, que eu não conhecia, mas ficava encantado, né? E curioso que, indo uma vez só por mês à missa, em casa, eu brincava de padre, de celebrar missa, e reunia a criançada lá. Arriscava algumas palavras em latim. Ali a gente pegava folha de couve e fazia uma hóstia. Era a nossa brincadeira, né? Mas assim, eu fico imaginando, mas como que... Porque eu ia à missa com minha tia, que ela era filha de Maria, então ia de companhia. Mas o meu pai não ia à igreja. Seu pai não era igrejeiro, não? Não. Meu pai, ele passou a frequentar mais, foi depois que eu fui para o seminário, aí ele começou a participar dos encontros e tudo. Mas antes não, meu pai, nós tivemos uma dificuldade na época muito grande, porque ele é alcoólatra e ele bebia muito, então isso deixava a gente muito triste, né? Hoje, graças a Deus, parou de beber, parou de fumar, é uma pessoa alegre, extrovertida, né? Na época que eu terminei o primário, estava ainda muito novo, minha mãe disse assim, não, você vai repetir a sua 4ª série. Isso lá em Imbé? Lá em Imbé, na roça, comunidade, na Escola Municipal São Sebastião, né, na Palhadinha. Então, repeti a 4ª série, sem meu nome ir para o diário, então frequentava as aulas normal, até ter a possibilidade de vir para Ubaporanga, né? Aí em 87, eu fui acolhido pelo Padre Otto em Ubaporanga. Ele tinha uma pequena comunidade, acolhia jovens que pensavam em ser padre. E ali eu fiquei 4 anos. Era meio um pré-seminário, né, Ubaporanga? Chamava comunidade vocacional, nem pré-seminário tinha o nome mais. Tá, isso então foi fazer o fundamental em Ubaporanga? Em Ubaporanga. Escola pública? Escola pública, Escola Estadual Dom Cavate. Dali, o caminho foi o seminário? Dali eu terminei a 8ª série, e Ubaporanga ainda também não tinha sido emancipado, não tinha o 2º grau. Foi então que eu vim para a Catedral. O Monsenhor Raul tinha uma comunidade vocacional que havia sido desativada, e aí com a minha vinda e de um outro vocacionado, foi ativada de novo a comunidade vocacional em 91.
91. 91. Aí já estava com quantos anos? Aí eu já estava com 13, tá com 17 anos. 17 anos. 17 anos. Muito bem. E eu fiz, então, o segundo grau aqui no Polivalente, na época. É uma curiosidade. Teve a oportunidade de namorar? Rapaz, oportunidade sim. Você não namorou, não? Mas era muito vigiado. Era né? viagem lá. Por quê? Você imagina, você conheceu o Padre Otton, né? O Padre Otton era muito rígido. A formação e tal, mas adolescente, você sabe como é, né? Sempre consegue dar um drible, né? Mas a gente tinha esse acompanhamento e, ao mesmo tempo, não faltou vontade. Não. Isso sim, não faltou não. Vontade de namorar teve, né? Mas a gente tinha câmeras de todos os lados, né? Aí o Padre Otton precisava de câmera, não. Parecia que ele tinha um sensor que ele detectava o seminarista namorador. E era curioso, se a gente estivesse conversando com a menina, ele falava que não enxergava bem. Mas se a gente estivesse conversando com a menina, quando aproximava-se dele, ele falava assim, você quer ser padre mesmo? O Padre, vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar no segundo bloco falando sobre o seu mestrado, sobre a sua obra. A conversa está muito boa, não sai daí. Nós estamos aqui num bate-papo muito bom, franco, aberto aqui com nosso querido Padre Ademilson Tadeu Quirino. Nós voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora tem a oportunidade de assistir a entrevista com o Padre Ademilson Quirino. Ele é diretor espiritual, sacerdote, escritor e ele está fazendo um mestrado em teologia na PUC com a linha de pesquisa liturgia, né, Padre? Sim, sim. E como que dá o andamento do seu mestrado? As disciplinas são cumpridas? Cheguei em São Paulo agora em fevereiro deste ano e o mestrado a gente tem 7 disciplinas, sendo que 3 são obrigatórias e 4 você escolhe. Dentre as diversas disciplinas, você escolhe 4. Para eu fazer essas disciplinas em 4 semestres, eu fiz todas esse ano. Graças a Deus terminei as disciplinas. Já comecei a escrever o primeiro capítulo da minha dissertação, o meu orientador está fazendo a correção e nesse período eu publiquei alguns artigos, porque também é exigência que os alunos eles produzam, né? E já foi aprovado pela revista REB de Petrópolis, vai ser publicado um artigo meu e tem um outro artigo que foi publicado na Reveletel, que é uma revista eletrônica da PUC. É uma revista Qualis, isso. Né? Então, assim, ela é própria para isso e é reconhecida pelo MEC como uma revista que publica artigos científicos. Justo. Eu prometo que não vou mostrar para o seu orientador esse vídeo, mas eu queria que eu falasse alguma dificuldade com o seu orientador, não? Olha, é muito chato, não? Orientador é chato mesmo. Né? Todos são muito chatos. Você escreve, acha que está bonito, o seu texto está coerente com aquilo que você está pensando e fala, não, corta isso, corta aquilo outro e tal. Mas o importante, que o meu orientador também ele é muito próximo dos seus orientandos. Como a gente participa também no grupo de pesquisa e ele é o coordenador do nosso grupo de pesquisa em liturgia, porque a gente faz um contraponto com a sociologia. E na sociologia, nós estamos em diálogo com o sociólogo Bauman, que trabalha muito a questão da modernidade líquida. E o que é essa modernidade líquida, esta cultura líquida, de que o sociólogo Bauman fala tanto e que tem trazido reflexões importantes para a pós-modernidade, né? Então, a gente tem esse contraponto com a sociologia, pensando a liturgia nesse mundo líquido. Muito bem. O senhor no último, no último dia 7 de dezembro, o senhor lançou lá na UNEC o Palavra de Deus na Liturgia, né? Esse livro aqui, que eu já mostrei para vocês. E tem também esse
Palavra Pão da Vida. Esse aqui é o primeiro livro do senhor? Sim. Os dois estão dentro da sua linha de mestrado? Esse também, ele entra na linha de mestrado, mas mais esse segundo. O segundo. Porque esse primeiro foi interessante porque, como o nosso curso de teologia ele não é reconhecido, então eu fui para Juiz de Fora em 2005 para fazer a convalidação do curso de teologia. E a gente tinha que preparar uma monografia para entregar. É mais um TCC, como se fosse um TCC. Isso bacana, mesmo. E eu bom. trabalhei a história da mesa da palavra. Agora, a palavra de Deus na liturgia não é a sua tese de mestrado, a sua dissertação, na verdade. Mas já tem um artigo. Já tem um artigo aqui. Aí ao final do nosso programa, nós temos mais um bloco, eu vou querer que o senhor faça a dedicatória para mim. O senhor me deu de presente no início aqui, e nós vamos deixar, enquanto passa os créditos, o senhor vai autografar para mim, por favor. Com certeza. Esse livro foi lançado pela editora de Sete Lagoas, não, Uberlândia. Uberlândia. Vai estar à venda, o interessado ele consegue adquirir que jeito? Aqui em Caratinga, na livraria Dom Carloto. Também pela própria editora, no site da editora, tem todos os contatos, consegue também adquirir essa obra, né? O senhor podia fazer um resumo para nós desse Posso sim, com certeza. Para mim é uma alegria poder falar a palavra de Deus na liturgia, proclamação, escuta e vivência. Esse livro, ele trabalha justamente a necessidade que nós temos hoje de escutar. Há uma dificuldade muito grande em escutar, porque vivemos a cultura do ruído, do barulho. Tem um sociólogo que vai dizer que nós estamos na era da iconofagia. São tantas imagens que impedem a gente de ver e escutar, né? Então eu trabalho justamente isso, porque na liturgia a gente vai à missa, a gente quer escutar aquele que preside, o canto, as leituras, a homilia, nós queremos escutar Deus falar. E nesse livro eu apresento os desafios, por que a gente não escuta? Porque muitas vezes falta a escuta daquele que preside, falta a escuta daquele que lê, faltando a escuta do que preside, do que lê e do que canta, a Assembleia também vai ter dificuldade em escutar. E aqui eu trago alguns elementos interessantes, como contribuições também do autor que já faleceu, Paulo Altran, que ele diz que nós, na liturgia católica, celebramos algo de uma elevação espiritual tão grande que necessita unção. E muitas vezes ele dizendo, eu não sou cristão, mas eu vou à missa de sétimo dia, de aniversários de amigos e parentes, e vejo que algo de uma elevação tão grande é feita sem unção, né? Então eu trago isso para esse livro, falando assim da importância da escuta, falando da importância da formação daqueles que leem na igreja, exercem esse ministério, dos que presidem, para a gente poder escutar Deus falar por meio dos seres humanos. Muito bem. E por falar em escutar, e aí a gente tem que entrar na própria comunicação, né? Na formação do padre, existe essa disciplina, quer dizer, voltada a posicionar melhor o sacerdote em relação à comunicação com os fiéis. É porque o senhor falou de missa, e aí nós temos os padres cantores, os padres que pulam, mas temos também aquele padre que não fala nada, aquele padre que fica preso só estritamente na liturgia, mas sem nenhuma comunicação com os fiéis. O meio termo disso, padre? Olha, é um desafio, Eugênio, hoje na formação, porque agora é que está havendo essa percepção de que o seminarista, o jovem que está no seu processo formativo, ele precisa também desta formação, dessa experiência. Talvez a informação da necessidade ele tenha, mas ele não tem a experiência. Hoje o que a gente percebe é o seguinte, existe alguns professores, e a gente discute sobre isso, porque além de você ter um curso de oratória, hoje há necessidade de um curso de escutatória, porque a gente fala muito e não escuta nada. O senhor o senhor me disse que foi parar no seminário também pela vivência da missa lá com o padre que falava latim, né? E o senhor chegou no seminário, claro, já não tinha o latim mais, a missa já não era mais em latim.
Esse padre, certamente, do Imbé, ele era aquele padre tradicional que ele era a figura central da missa, né? Não é isso? Isso. E isso não te desmotivou, não? Quando o senhor chega no seminário e fala, não é assim mais, hein? Você está acostumado com esse padre em latim, mas o padre aqui ele tem que interagir com a comunidade, hoje a comunidade canta, ela responde, né? Mas o interessante, Eugênio, era o seguinte, como eu vivia numa comunidade rural, apesar de uma vez por mês a missa, a gente tinha uma participação muito ativa na comunidade, porque as comunidades eclesiais de base, elas estavam trabalhando independente do rito em latim. Existia a missa em latim, mas o trabalho que era feito pelas comunidades era um trabalho interessante. Então, o conhecimento da palavra de Deus, a catequese, os grupos de reflexão, eu participava dos grupos de reflexão, dirigia os momentos ali da partilha da palavra de Deus, então isso foi me motivando e eu não sofri assim, nenhum impacto, a não ser o impacto da disciplina. Porque quando você entra para um seminário, você tem hora de deitar, hora de levantar, hora de estudar, hora de fazer as refeições e tudo. Agora, quando estava em casa, eu não tinha esse... Era, às vezes, 11, 10 horas, o almoço não tinha aquele horário fixo para levantar. Então, a questão da disciplina no seminário, isso para mim foi um pouco dificultoso. Outra coisa também muito interessante é que, apesar de, dentro da minha casa, o meu pai não ser assíduo na igreja, mas, em contrapartida, eu tinha a minha avó, uma tia que é freira, uma prima que é freira também. Então, querendo ou não, houve essa referência. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu vou deixar aqui logo uma pergunta para a gente voltar no terceiro bloco, o senhor falando sobre isso. Na verdade, tem um comentário. O Papa Francisco ele chegou, né, como chefe máximo da Igreja Católica, falando algo que, assim, que encantou a todos quando ele fala o seguinte... A igreja tem que sair, tem que transpor os muros. Eu quero a igreja fora dessas quatro paredes, ela tem que ir lá onde a comunidade está. Isso me parece que é uma revisão de um paradigma instalado há séculos aí na igreja, né? Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já, não sai daí, o bate-papo está muito bom aqui com o nosso querido padre Ademilson Tadeu Querino. Nós voltamos já já. Você que chegou aí agora, você pode acompanhar o último bloco da entrevista com o padre Ademilson Tadeu Querino. É um papo muito bom, muito interessante sobre liturgia, sobre literatura, sobre a Igreja Católica. Padre Ademilson, Papa Francisco. Vejo que é um homem certo, para a hora certa e do jeito certo, do jeito que a Igreja estava precisando. Homem de visão ampla, é um homem do diálogo, um homem que estimula a igreja a se abrir para ir de encontro com o outro. Por isso, tanto se fala de uma igreja em saída. É preciso sair de nós para ir ao encontro do outro. Então, eu vejo que é uma pessoa para o momento que a igreja estava precisando. Celibato. Celibato. Eu vejo que para aquele que tem a vocação para viver a disciplina do celibato, é um momento em que a pessoa pode não só consagrar sua vida a Deus, mas fazer um trabalho profundo e grande para com o povo. Eu vejo que é uma disciplina, mas que para viver precisa ter a vocação para ela. Se a igreja abolisse o celibato, padre Ademilson casaria? É uma pergunta que eu não tenho como te responder agora, se eu casaria ou não. Eu acredito que eu iria pensar um pouco, se casaria ou não. Eu queria fazer uma leitura de uma frase muito bacana que eu li numa postagem do padre Gleidson. Ele fala o seguinte: padre é igual avião,
ganha notoriedade quando cai. Mas existem muitos voando por aí, fazendo coisas boas, ajudando e promovendo as pessoas e a vida dessas pessoas, e ninguém se lembra deles. É muito importante essa reflexão do padre Gleidson, e eu vejo que, diante de tantos desastres também, é possível ressurgir das cinzas. É o que a gente pôde ver diante de uma notícia que não se via na TV com relação a Chapecoense. Eu posso ver assim, que o encontro dessas duas culturas, desses dois povos, Colômbia e Brasil, o que agora representa para todos aqueles que assistiram tudo isso, é poder dizer assim, puxa vida, a gente pode acreditar que tem jeito, tem gente com coração bom. Porque o que a gente vê hoje é tudo muito ruim. Então, o padre é igual avião, só dá notícia quando cai. Mas quando nós começamos a olhar as coisas boas também, mediante aquela dificuldade que houve, é um momento da gente refazer algumas questões. Por exemplo, pensar no meu jeito de ser, de conviver com o outro. Às vezes, aquilo que é ruim para o outro serve também de uma reflexão profunda para a gente. E eu vejo que o mais importante é ser como Jesus. Jesus, tudo que ele fez não foi para aparecer, mas para servir. E quando você serve, o que fica é o testemunho da sua atitude. E depois a gente precisa diminuir um pouco o rigor, né, com que nós costumamos julgar tudo e todos, né? Justamente. Renovação carismática, padre. Olha, eu vejo que a renovação tem feito um bem enorme à igreja. Inclusive, o Papa Francisco, agora fazendo 50 anos de renovação carismática, ele tem um encontro internacional com o movimento da renovação carismática. Eu vejo que em todos os setores existem os excessos, e os excessos precisam ser trabalhados, né? Mas a renovação carismática tem feito um grande bem aos cristãos. Aborto. Aborto é lamentável. Não podemos ser coniventes com o aborto. É inaceitável. O Papa pede insistentemente que nós não só rezemos, mas manifestemos a nossa opinião. Porque, como igreja, como cristão, nós defendemos a vida desde o momento que nasce até o momento do seu retorno, né? Como atrair novas vocações para o seminário, padre? O nosso testemunho, a nossa alegria, o prazer em fazer aquilo que, como padre, a gente faz. Eu vejo que aí está a atração para novas vocações, porque Deus nunca deixou de chamar. Deus continua sempre chamando homens e mulheres para servir no seu reino. Mas às vezes falta o testemunho, a alegria daqueles que estão na seara do Senhor. Como que o padre Ademilson chegou à literatura? Meu amigo, primeiro eu acho que foi a partir da necessidade. Diz que a ocasião faz o ladrão, né? No seminário, a gente é estimulado não só a ler, mas a escrever. Escrever aquilo que a gente pensa, escrever aquilo que a gente está apreendendo a partir da ciência. Então, primeiro foi a partir da necessidade. Depois, fui vendo, tendo prazer naquilo que estava escrevendo, porque muitas pessoas me incentivavam, por que você não publica isso? Por que você não passa isso para a gente? Manda por e-mail, faz isso, faz aquilo. E até que parou nas mãos do dono da editora Partilha. Ele falou, eu posso publicar? Aí surgiu o primeiro livro e agora a segunda obra, né? O senhor sabe que entre os leigos, eu não sei entre os padres, mas entre os leigos o senhor é um fortíssimo candidato a bispo. Deus Isso me te livre. atrai, não? De jeito nenhum. Primeiro, Deus me livre. Eu digo para você que ser padre, para mim, é maravilhoso. Primeiro, porque, como padre,
o contato nosso com as pessoas, ele é muito maior. Não é que a gente tem menos responsabilidade. A responsabilidade, eu vejo que ela tem a mesma intensidade do bispo. Mas o bispo, diante de tantas coisas que o cercam, ele fica um pouco limitado a esse contato com o povo, por mais que ele queira. E também é preciso ter vocação para o episcopado. Eu acredito que não. Que eu não tenha essa vocação. Não, o senhor pode achar que não, mas os leigos esperam um bispo padre Admilson, viu? Que isso. É sério. O senhor seria um bom candidato a bispo. Eu queria falar com o senhor o seguinte, eu queria perguntar ainda, dentro desse assunto do julgamento que nós costumamos fazer das pessoas, eu queria abordar um tema que costuma ser meio tabu dentro da própria igreja, que é a questão do padre pedófilo. O senhor acredita que falta rigor da igreja no julgamento desses padres? Olha, o Papa Francisco, ele lançou agora, em agosto, o chamado motu próprio, o nome Mãe Amorosa. E é muito mais rigoroso. Eu acredito que no momento que nós vivemos não falta rigor, não. É um rigor enorme e nesse documento, se o bispo daquela diocese não toma atitude, a Santa Sé toma atitude com o bispo. Então, se o bispo... As regras hoje estão mais rígidas, né? São mais... nunca foram menos rígidas, mas hoje está mais rígida ainda, porque um fato desse é lamentável. Padre Admilson, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui nos estúdios da UNEC TV. Eu sei que o senhor veio de São Paulo para uma visita, para um passeio, para rever familiares e está aí cedendo um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Quero parabenizá-lo pelo lançamento da sua segunda obra, desejar sucesso lá na sua defesa da dissertação. Vai levando o seu orientador em banho-maria, né, porque é bem capaz que depois que seja quase tudo pronto, ele manda o senhor reescrever, porque o orientador faz isso conosco, né? Uhum. E queria que o senhor ficasse à vontade aí na nossa Câmara para as suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui imensamente a UNEC TV, a você, esse bate-papo gostoso com toda a equipe aqui. Para esse momento a gente poder partilhar um pouco da história, da vida, agora desse momento bonito na minha vida acadêmica no mestrado na PUC em São Paulo. E aproveito também para convidar você que acompanha o nosso bate-papo aqui para ler a obra. Acredito que fará um diferencial muito grande na sua participação na vida da comunidade. Muito bem, nós estamos encerrando o começo de conversa com o padre Ademilson Tadeu Quirino. Ele que lançou recentemente Palavra de Deus na Liturgia e que pode ser aqui na região ser encontrado na livraria Dom Carloto ou pela internet ou na própria editora. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.